Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu já tinha falado pra vocês que toda terça-feira eu ia vir aqui aprofundar sobre algum tema, né? Muitos de vocês têm me dado temas, coisas que vocês querem saber mais e querem que eu aprofunde. Então, eu e minha equipe, a gente tem aí feito uma filtragem pra analisar esses temas e ver de que forma que a gente consegue trazer eles aqui pra vocês. E hoje eu vou começar contando uma história onde você vai perceber bastante o tema que a gente vai abordar aqui. A gente vai falar sobre emoções, a gente vai falar sobre aquelas horas que a gente meio que perde o controle e acaba fazendo alguma coisa que a gente não quer, ou acaba falando alguma coisa que a gente não quer. A gente age, né, por impulso, a gente age com base na emoção e as coisas acabam dando errado. A gente vai falar sobre isso. E essa história é uma história que está no livro do Daniel Goleman, que é o maior especialista do mundo, né, em emoções, em inteligência emocional. Ele conta essa história de um ladrão chamado Richard Robles. Esse ladrão, em 1963, ele foi libertado da prisão e ele estava com muita dificuldade financeira. Ele não estava conseguindo, né, cuidar da família dele e cuidar da filha dele. Então ele optou por fazer um último assalto. E aí ele escolheu ali um apartamento de luxo em Nova York pra assaltar, e ele arrombou esse apartamento, que era de duas jovens, e ele acabou, né, amarrando essas duas jovens na cadeira. E aí uma delas começou a falar pro Robles, né, pra esse ex-prisioneiro, que ele não ia se livrar daquilo, porque ela já tinha visto a cara dele, e ele se sentiu, né, ameaçado por causa daquilo. Sabendo que ela tinha visto o rosto dele, que ela sabia quem ele era e que ele não ia se livrar daquilo. E que ela ia ajudar a polícia a encontrar ele de qualquer jeito. E aí, ele perdeu o controle. Aquilo ali afetou ele de uma forma que ele se desesperou e assassinou as duas meninas. E depois, num depoimento para a polícia, ele justificou o assassinato, ele lamentou, né, e ele disse que ele ficou muito furioso, a cabeça dele explodiu, né, fiquei muito furioso, minha cabeça explodiu. E claro que esse é um nível, né, um nível de descontrole emocional muito grande que leva ali a um ato horroroso, que é um assassinato. Mas quantas vezes que a nossa cabeça também explode? Quantas vezes que a gente acaba falando sem pensar, falando sem raciocinar? A gente não pensa, né, duas vezes antes de falar, conta até 10. A gente não faz esse tipo de coisa e a gente acaba cuspindo palavras, falando um monte de besteira, tendo ali uma atitude totalmente baseada no impulso. E então eu tô te contando isso justamente pra te demonstrar que isso acontece também na nossa vida em diferentes escalas, não é? Em escalas menores, mas acontece muito também com a gente. E isso, né, isso é chamado de sequestro emocional, ou sequestro da amígdala. Não é a amígdala da garganta, tá bem? É no nosso cérebro, não é a amígdala da garganta, não. E chamam isso de sequestro emocional, que significa exatamente quando ocorre ali na nossa mente um sequestro da nossa parte racional, né? A gente perde ali a parte racional e a gente começa a pensar, a agir, a fazer tudo ali naquele momento, com base apenas naquelas emoções que dominaram tudo, né? Então imagina que tinha ali um espaço para ser preenchido, e aquele espaço para ser preenchido, ao invés de ser preenchido pela nossa parte racional, ele foi preenchido pela parte emocional. Quando eu fazia teatro, teve uma explicação de um professor meu em relação a isso, que muito ator esquecia texto, né? Esquecia ali o que ele tinha decorado, porque deixava a emoção tomar conta. Então isso acontece muito quando a gente não está concentrado, quando a gente não está focado na parte racional. Quando a gente permite que uma emoção domine a gente, essa emoção sequestra a nossa atenção e não permite que o racional tome conta. Isso faz, inclusive, a gente perder esses registros racionais, assim como o ator esquece uma memória, esquece o que ele tinha decorado do texto.
quando a gente traz isso para essas situações em que a gente perde a cabeça, é a mesma coisa. A emoção toma conta e rouba aquele espaço que está ali e o racional não consegue dominar, né? Esse é um processo que acontece do emocional e depois a gente racionaliza o que a gente fez. Depois a gente pensa no que a gente fez. A gente deveria fazer o contrário, que é primeiro entrar no racional e depois perceber o emocional daquilo. Mas a gente deve sempre começar com a parte racional. Então eu quero falar um pouco pra você sobre isso. Como é que a gente consegue trazer o nosso racional e não ser tão dominado pelas nossas emoções, não ser tão dominado por esses impulsos, por essas coisas que acontecem nesses momentos e que roubam totalmente a nossa atenção. Como é que a gente pode estar mais consciente, né, desse processo e não permitir que ele domine a gente, que ele domine a nossa vida e que vai acabar fazendo com que a gente faça besteira, com que a gente fale besteira, com que a gente não tenha as melhores atitudes. Nossa, já aconteceu também bastante comigo. Quantas vezes que eu perdi a cabeça e falei coisas que eu não queria falar. Depois a gente sempre se arrepende, né? Se você sentir de compartilhar alguma coisa comigo, pode compartilhar, fica à vontade. Em algum momento que você também perdeu a cabeça, falou besteira. E depois vem aquele racional. Por que eu fiz isso? Por que eu não pensei? Isso que a gente vai trazer um pouco pra cá. Essa consciência. O famoso pensar antes de falar. Pensar 2 vezes, contar até 10, tá bom? Então esse sequestro emocional é um estado de emergência que é ativado por esse centro do nosso cérebro que se chama cérebro límbico. E essa parte do nosso cérebro controla as nossas emoções. Ele coordena toda a atenção para esse momento. É um estado mesmo emergencial. E ele acaba por se manifestar com uma ação que é movida pelo impulso. E normalmente não é um impulso produtivo. E esse centro é chamado de amígdala, por isso que também é conhecido como sequestro da amígdala, não é amígdala aqui, amígdala no cérebro. E ele é responsável por nossas emoções num sentido geral. Então, quando acontece alguma coisa com a gente, a nossa amígdala associa uma emoção ligada àquilo. Lembrando que os fatos são como são. Nós que fazemos a associação de uma emoção àquele fato. Então, o mesmo fato que acontece para uma pessoa pode ser diferente do mesmo fato acontecendo para outra pessoa, dependendo da emoção que você associar a esse fato e a outra pessoa associar a esse fato. Então, somos nós quem associamos as emoções. Isso é muito importante de você entender, porque o mesmo fato pode gerar uma emoção para você e pode gerar uma emoção para outra pessoa. Isso vem muito também da sua inteligência emocional, vem muito do seu estado de consciência nesse momento, da emoção que você quer associar aquilo. Quando a gente lembra de alguma coisa que aconteceu com a gente, às vezes alguma coisa triste, né, e vem também essa emoção, tá tudo acontecendo na amígdala. É ela que tá mandando pra gente essa associação de uma emoção junto com aquela memória, tá bom? E é interessante porque pessoas que tiveram problemas, nasceram com problema na amígdala ou que tiveram algum tumor e precisaram fazer ali uma cirurgia e teve ali aquela região afetada, elas acabam tendo um distanciamento muito grande, acabam não conseguindo se entregar para emoções, acabam não conseguindo sentir emoções. Então é muito interessante como que a amígdala realmente coordena toda essa questão emocional pra gente, né? Essas pessoas ficam apáticas, apatia emocional. Então essas são considerações para você, né, entender como que esse centro amigdalar é tão importante para as nossas emoções e também para as nossas ações, porque as nossas emoções vão determinar as nossas ações. As nossas emoções vão dar ali o primeiro chamado para o que vem a seguir, para qual atitude a gente vai seguir. Por isso que quando a gente age por impulso, a gente está agindo com base numa emoção. E se a gente se permitir agir com base em algo que foi racionalizado, não é? Que é na nossa parte aqui, no córtex pré-frontal, que é onde está a nossa parte bem consciente, bem racional. Quando a gente se permite agir com base na nossa parte racional, a gente vai ter ali uma chance muito maior de ter um resultado bem mais positivo
Então, a amígdala, ela coleta todos esses dados que acontecem com a gente, ela faz todas as associações emocionais. Nisso aqui, então eu vou sentir isso. Nessa coisa que me aconteceu, eu vou manter esse sentimento. Agora eu preciso trazer essa emoção. E quando acontece ali alguma coisa que ela se sente ameaçada, se sente em perigo, ela rapidamente, ela para tudo, é como se ela colocasse fogo e chamasse o bombeiro para apagar aquele incêndio e fazer ali alguma coisa rápida, que é para perder essa sensação de que ela está em perigo. Então é muito importante entender esse sentido emergencial. É por isso que a gente age no impulso. Inconscientemente a gente acha que a gente está ali em perigo, em algum caso de perigo, de urgência, e acontece todo esse impulso todo, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Mas esse estado de emergência é natural e é positivo, e já salvou muito a nossa vida, tipo, literalmente. É uma resposta de sobrevivência. Isso funcionava muito, né, lá atrás, lá nos homens das cavernas, quando eles precisavam entrar também nesse estado emergencial também para sobreviver. Então, isso é positivo pra gente, né? O problema é quando a gente começa a entrar muito nesse estado, e a ponto dele se tornar prejudicial para nossa vida, a ponto dele acabar controlando a nossa vida e não deixar que a gente passe pro nosso racional, não é? Mas existe uma forma de você diminuir essa ativação, né, amidalar, e todo esse processo emergencial, né, todo esse processo de estar mais consciente. E quanto mais a gente desenvolve essa habilidade, menos esses sequestros emocionais vão acontecer, né? A gente tem no nosso cérebro a capacidade de neuroplasticidade, o que significa que o nosso cérebro é literalmente moldável e maleável de acordo com os estímulos que a gente continua dando para ele. Então, quanto mais a gente treina alguma coisa, quanto mais a gente pratica alguma coisa, mais essas novas conexões neurais são criadas e são fortalecidas. É assim que a gente cria um hábito, por exemplo, com a repetição. E esses novos padrões de comportamento ou padrões também de pensamento, eles podem sim mudar e serem aprimorados com a prática diária, né? Mesmo que seja um pouquinho por dia, isso pode melhorar sim. Isso é algo comprovado, é neuroplasticidade. Então, quanto mais a gente pratica esse estado de estar alerta, né? Esse estado de consciência, esse estado de perceber as nossas emoções, esse estado de realmente pensar 2 vezes antes de falar. Num momento de estresse, a gente contar até 10. Quanto mais a gente fizer isso, mais fácil será, porque esse vai ser realmente um caminho que vai estar sendo fortalecido no seu cérebro através da neuroplasticidade. E quanto mais você fizer isso, menos sequestros emocionais você vai ter. E mais equilíbrio emocional você vai ter. Menos arrependido você vai ficar de ter feito coisas que você não queria fazer, de ter dito coisas que você não queria fazer, porque você está no comando da tua vida e você deveria estar também no comando da tua mente. Então, tem muita gente, né, que faz um monte de besteira, fala um monte de besteira e depois pega a mania de ficar pedindo desculpa e logo depois faz de novo. A gente tem que quebrar com esse ciclo de fazer besteira, falar besteira, pedir desculpa e depois refazer aquilo. A gente tem que aprender com aquilo e mudar. Mas quem é que vai mudar? São as coisas externas que vão parar de acontecer? Problemas externos que vão deixar de existir? É o estresse do dia a dia que vai magicamente desaparecer? Não. Quem muda é você. Quem deve se aprimorar e ter essa atitude de se auto-aprimorar é você. Então comece praticando isso em você com coisas habituais do seu dia a dia. Comece praticando esse estado de presença, de perceber os teus pensamentos, de perceber as suas emoções, de perceber como é que você está reagindo em cada situação. Se você está reagindo no impulso ou se você está reagindo com racionalidade. E como que a gente começa a praticar esse estado de consciência, o estar alerta. A meditação é um excelente caminho para começar, para continuar aprimorando, para continuar evoluindo. Então, como eu já falei, o exercício de pensar 2 vezes antes de falar é
maravilhoso. Literalmente isso. Você vai falar alguma coisa, começa praticando com coisas básicas. Qualquer coisa que você for falar, pensa, ok, vou pensar isso aqui, vou pensar 2 vezes nisso, ok, vale a pena falar isso? Vale a pena falar? Ok, então vou falar. Aconteceu aqui um momento de estresse? Aconteceu ali alguma coisa que começou a palpitar no teu peito? Conta até 10. Conta 10 respirações. Inspira. 1. 2. E vai até 10. Ok? É um excelente exercício. Coloca alarmes no teu celular durante o dia. Coloca aí pelo menos uns 5 a 10 alarmes, 5 a 10 horários diferentes para tocar, onde você vai escrever assim: percepção de emoções, percepção emocional. Você vai simplesmente, o alarme tocou, você vai parar aquilo que você estiver fazendo e você vai fazer uma autoanálise. O que eu tô sentindo agora? Tô tranquilo. Tô um pouco estressado. Tem aqui alguma confusão mental. Percebe aquilo que você está sentindo. Independente do que seja, pode ser no momento que você vai estar mais agitado, pode ser no momento que você vai estar mais tranquilo, mas percebe. Essa é a prática. Vai percebendo isso. Pega esse hábito de se questionar. Como estou me sentindo agora? O que estou pensando agora? É um hábito que você pode criar para você, tá bem? E aí, estou tranquila. Por que eu estou tranquila? Estou tranquila porque nesse momento tá tudo bem, tô de boa. Tô aqui com algum estresse. Por que eu tô sentindo isso? Eu tô sentindo isso porque aconteceu aquilo, e aquilo ainda tá na minha mente. Faz essas reflexões, coloca esse alarme no teu celular, você vai perceber que nos primeiros dias aquilo ali ainda vai te pegar desprevenido, mas depois que você continuar praticando isso, o alarme nem vai precisar mais tocar. Você mesmo já vai lembrar de simplesmente parar e se questionar. Como estou me sentindo? Tá bom? Esse é um exercício bem simples e bem interessante de se fazer. Bom, gente, então, só para concluir, né? Uma outra forma que a gente pode usar para praticar é trazer a racionalização. Quando a gente faz esse exercício que eu acabei de passar para você, de colocar o alarme, né, e de se questionar como estou me sentindo, é um exercício que traz a sua atenção para o córtex pré-frontal, que é onde está a tua parte racional. No momento que a gente traz a parte racional, a gente ativa essa parte do nosso cérebro, a parte do cérebro límbico perde a força. Então é muito importante que nessas horas muito sentimentais, muito emocionais, a gente racionalize, a gente ative o nosso córtex pré-frontal, porque uma vez que a gente ativa o nosso racional, o cérebro límbico vai perder a força. Antes de você agir, antes de você tomar qualquer atitude, traga a sua atenção para a sua parte racional. Não faça a sua tomada de decisões pelo cérebro límbico. Faça a sua tomada de decisões através do seu racional, se questionando, refletindo. Pega esse hábito de fazer perguntas para você mesmo. Esse hábito, nossa, é muito bom, né? O hábito da autorreflexão. Faça isso, você não vai se arrepender, tá bem? Porque realmente, quando a gente começa a agir muito por impulso, a gente tá literalmente refém das nossas emoções. E nós temos inteligência, os seres humanos têm inteligência, a gente não precisa ficar agindo por impulso. Basta usar o nosso racional, basta trazer a nossa atenção aqui pra frente. Quanto mais você fizer isso, mais fácil será. Real, fato, comprovado, neuroplasticidade. Ok, gente? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe aqui pra você. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Caso não tenha te ajudado, me coloca aqui nos comentários o que mais que você gostaria de ver, quais outros temas que você quer que eu traga, quer que eu aborde. Toda semana eu vou trazer esses conteúdos mais aprofundados pra você aqui no YouTube. E me acompanhem também no meu Instagram, que é o Gabriela Rivete, Gabriela com 2 T, Gabriela com 2 L's e Rivete com 2 T's. Quinta-feira eu também faço a live de perguntas e respostas, que é o Gabi Responde. Então você também pode me fazer perguntas que eu respondo por lá.
E caso você queira dar um passo a mais, né, na meditação, eu tenho um treinamento de meditação para iniciantes, o link dele vai estar aqui. É um treinamento de 6 semanas, que é para quem está começando do zero, ou para quem não teve ainda nenhum contato, ou para quem já começou, mas parou e quer retomar e quer criar o hábito. Nesse curso eu realmente te ajudo a criar o hábito diário da meditação, começando um pouquinho, começando com 3 minutos por dia, tá bom? No mais, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, acha que precisa, alguém que esteja querendo mudar, alguém que esteja querendo se aprimorar, alguém que precisa ouvir isso hoje. Hoje é um dia muito importante, hoje é dia 31 de dezembro de 2019 e agora a gente faz as escolhas daquilo que a gente quer pra gente, né? No próximo ano, agora em 2020. E eu espero que você faça as melhores escolhas pra você. Eu espero que você faça as melhores escolhas com base no teu cérebro racional, ok? E é isso, gente. Gratidão, gratidão pela sua presença, gratidão pela sua companhia. E fica marcado, então, nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, na terça-feira que vem. Nos vemos lá, combinado? Um beijo, então, e tchau, tchau. E feliz ano novo pra você. Tchau.